O casamento é o termômetro da fé. O casamento é o termômetro da sua fé. Você quer saber quão bem ou ruim está a sua fé? Olhe para o seu casamento. Por que isso? Qual a relação fé e casamento? É muito simples entender isso. Porque se há um lugar onde eu tenho que praticar a minha fé, é o casamento. Por quê? Porque ninguém me conhece melhor que a minha esposa. Ninguém sabe os meus defeitos, ninguém é capaz de me irritar tanto quanto a minha esposa, porque o convívio é diário, eu tenho que estar com ela, eu tenho que dormir com ela, eu tenho que conviver com ela, e os jeitos dela podem me irritar, normalmente irritam. A pessoa não só tem qualidades, ela tem também defeitos. E se a sua fé, o seu relacionamento com Deus está mal, então é claro que você vai tratar mal essa pessoa. Você vai xingar, você vai ser egoísta, você vai descuidar disso aqui, porque você não está em condições de perdoar. A sua fé não estando bem, você não consegue perdoar. Ou consegue? Você perdoa por quê? Porque você gosta? Não, você perdoa porque você tem que obedecer a palavra de Deus. A gente perdoa porque a gente obedece, está escrito. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Então, pela minha fé, pela saúde da minha fé, eu preciso perdoar. Eu trato bem, não é porque sempre eu quero tratar bem, porque às vezes a nossa vontade é ou não é? No casamento você já não sentiu isso? Quem aqui já não sentiu algum dia vontade de... É ou não é? Você já não sentiu? Quem não sentiu, atira a primeira pedra. Vontade de sai para lá, deixa. É ou não é? Essa é a vontade. Mas quando você está na fé, você, não posso fazer isso, minha esposa, meu marido. Então, você estando bem com Deus, você trata bem, porque você sabe que a esposa representa a igreja e o marido representa Jesus. Se eu trato mal a minha esposa, é como se eu estivesse tratando mal a Deus. É igual aqui, por exemplo, se eu maltrato você, que é a igreja, você vem aqui, se eu maltrato você, se eu sou desonesto com você, se eu sou enganador com você, eu faço qualquer coisa errada com você, vocês, para nós pastores, que fazemos a obra, vocês representam Deus, para a gente não serve a Deus no céu, a gente serve a Deus aqui na terra, servindo as pessoas. Jesus disse, quando você vai a visitar um preso, visitar o doente, você está visitando a mim, quer dizer, então quando a gente ajuda vocês, a gente está servindo a Deus, certo? Se eu maltratar você, se eu fizer alguma coisa errada com você, eu estou fazendo com quem? Com Deus. Da mesma forma, nós para vocês, não só a gente, mas o homem de Deus, o pastor no altar, representa Deus para você. Se você fala mal do pastor, você denigre o pastor, você maltrata o pastor, mesmo que não seja diretamente, mas falando mal, ele é ungido de Deus, você está fazendo aquilo contra Deus. Então, é a mesma coisa aqui no casamento. Eu maltrato a minha esposa, eu estou maltratando a Deus. Ela me maltrata, é como se ela estivesse maltratando Jesus. Então é impossível você separar casamento de fé, impossível. Por isso, você quer um raio-x da sua fé? Quer um raio-x da sua situação espiritual? Dá uma olhada no teu casamento. O jeito que está aqui é o jeito que está aqui. Aqui está mal, aqui está mal. Aqui está mal, aqui está mal. Impossível separar essas duas coisas. Deu para entender? Mesmo que você viva assim, mas bispo, eu venho à igreja sozinha, meu marido não vem, meu marido é incrédulo, minha esposa é incrédula, eu tento fazer as coisas certinhas, mas não dá, às vezes a pessoa é irritante e tal. Não tem nenhum impedimento de você ser uma pessoa de Deus, mesmo convivendo com alguém que não é. Porque se ela não fosse de Deus, por exemplo, então ela não sendo de Deus, ela não fosse de Deus, porém que agir como alguém também que não é de Deus? Se ela me maltrata, eu tenho que maltratar também? Ela me trai, eu tenho que trair?
ela é grossa comigo, tem que ser grosso com ela? Não. Ao contrário, eu tenho obrigação de dar exemplo. Eu quero que ela mude, então tem que mostrar que eu sou diferente. Então não muda nada se o casal está aqui buscando a Deus, ou só um dos dois está buscando a Deus. Você tem obrigação de representar Deus para esta pessoa. Então, quando eu ouvi essa frase que o bispo falava, sempre fala, eu ficava mal comigo mesmo, porque eu sabia que eu não estava bem no meu casamento. Então eu ia pregar, eu ia para a igreja, eu ia fazer a obra de Deus, e às vezes eu estava pregando como eu estou fazendo aqui agora, e a Cristiane estava sentada aí no meio das pessoas, e eu nem olhava para aquele lado ali onde ela estava. Eu nem olhava para ali, porque eu sabia que se eu olhasse eu ia receber um balde de água fria, eu ia lembrar de que a gente não estava bem, e aquilo me matava por dentro, porque eu sabia, poxa, alguma coisa está errada, não só no meu casamento, mas na minha fé. Então o que me deu forças para consertar, para trabalhar aqui, foi saber, se eu não conseguir resolver isso aqui, o que isso vai dizer a respeito da minha fé? Se eu não consigo resolver esse problema, mudar para resolver esse problema, então que fé é essa que eu digo que eu tenho em Deus? Impossível. Então por isso eu falei, não, se eu sou de Deus, se eu sirvo a Deus, se Deus é comigo, eu vou conseguir mudar isso aqui. Então hoje a gente pode dizer que o nosso casamento é um pedacinho do céu, literalmente. Esse termômetro hoje, ele expressa os nossos relacionamentos com Deus, e que reflete aqui dentro. Então hoje a gente está muito melhor, não só no casamento, mas espiritualmente também, no trabalho espiritual da obra e tudo mais, quando a gente consertou o nosso casamento. E também uma outra questão, né? Quando você mantém esse relacionamento com Deus, que é uma coisa individual, né? Não depende, você não depende do seu cônjuge para isso, é uma coisa individual. Então, quando você está numa situação difícil, você então faz o que é certo por causa do seu relacionamento com Deus. Mas se você tira Deus da equação, se você quer, sabe, obrigada, tchau, você não vai fazer o que é certo, porque você só vai ter o seu marido. Então ele não merece que eu faça o que é certo. Então você não vai fazer. Mas quando Deus está presente, não, eu vou fazer por Deus, não por Ele. Ele está me maltratando, mas eu vou fazer isso por Jesus, por amor a Ele, por respeito a Ele, que eu tenho a Ele, eu vou fazer o que é certo por amor a Ele. Então quer dizer, você mantém aquilo que você aprendeu aqui. Então não é mais uma teoria, é prática, porque você tem o autor daquilo que você recebeu. Então não é mais uma teoria que você tem que levar o livro e abrir lá para lembrar o que tinha que fazer. Não, você tem ali aquela pessoa que te deu a força para praticar aquilo que resolveu o seu problema no casamento. Então, para fortalecer, para encerrar, porque a gente vai dar uma pausa antes das 8, do início da palestra, para encerrar, a gente queria deixar esses pontos com você. Primeiro, nunca deixe de atentar para a sua vida amorosa, especialmente se você tem um histórico, um passado, ok? É como o alcoólatra que não pode ficar indo para o bar, o alcoólatra que não bebe mais, mas se ele ficar na roda que está bebendo toda hora, um dia ele não vai resistir, vai dar um golinho, é ou não é? Então você tem que vigiar. A sua vida amorosa, o diabo pintou e bordou lá atrás, vigie, preste atenção, cuide, porque basta um descuido e aquilo tudo volta, e volta pior, ok? Então, faça sempre a manutenção. Manutenção você faz como? Você tem que estar sempre prestando atenção, não relaxe, não baixe a guarda. A terapia do amor é uma manutenção para você vir, ouvir. Às vezes você não está vindo aqui por problema, nem todos os casais que vêm aqui vêm por problema, vêm aqui para fazer essa manutenção. Então, você vir, prestar atenção, você ler o livro, você procurar conversar um com o outro,
alguma coisa está acontecendo que você percebe, que você sabe quando não está bem, está acontecendo um problema, seja rápido de trabalhar no problema, seja rápido, não coloca as coisas para debaixo do tapete. Então vai fazendo essa manutenção aqui, cuidadosamente aqui, sendo que a manutenção principal, que dá cobertura a tudo mais que você faz, é a sua vida com Deus. Está bem claro isso? Sua vida com Deus. Guarde isso. Você não serve a Deus diretamente. Enquanto a gente estiver aqui na terra, nesse corpo de carne aqui, a gente não vai servir a Deus diretamente. Eu não sirvo a Deus diretamente, eu sirvo a Deus através de vocês. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo você. Eu sirvo a Deus quando eu ajudo a pessoa, quando eu vou visitar, quando eu sento ali para aconselhar, para ouvir os problemas, quando a gente vai lá no programa de noite, de madrugada, a gente está lá fazendo o trabalho, dando gratuitamente. Quando você é um bom marido. Eu ia chegar nessa parte. Eu sirvo a Deus quando eu estou servindo outras pessoas, em nome da minha fé. Então estou servindo a Deus. E também o primeiro serviço, aí sim eu chego nessa parte. O primeiro serviço que eu faço para Deus é o cuidado da primeira ovelha que eu tenho, que é a minha esposa. Quando eu cuido da minha esposa, quando eu trato bem a minha esposa, eu estou servindo a Deus através dela. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E todo aquele tempo que eu era pastor e me matava de trabalhar na igreja, mas maltratava minha esposa em casa, a minha oferta para Deus era uma oferta defeituosa. Eu estava apresentando para Deus no altar uma oferta defeituosa, que Deus não aceitava. As pessoas eram abençoadas pela misericórdia de Deus e pela fé delas, mas não porque a minha oferta era agradável a Deus. Deu para entender? Sim ou não? Então, você serve a Deus através de uma outra pessoa, quando você serve outra pessoa. Quando a Cristiane faz o papel dela de esposa para comigo, ela está servindo a Deus através do marido. Então, a primeira pessoa que a gente serve aqui. Hoje eu aprendi, antes eu colocava a obra, o trabalho da igreja em primeiro lugar, antes da minha esposa. Hoje eu tenho que cuidar bem da minha esposa, ela tem que estar feliz. Você vê como ela está feliz? Você vê como ela é bonita? Como ela é linda, maravilhosa? É porque ela sabe que ela é muito bem cuidada, ela é muito bem amada. Ela é muito bem servida. Então ela é feliz. Então hoje eu priorizo ela, o meu casamento. Depois vocês. Porque eu não posso servir vocês bem e nem a Deus bem se eu não servir primeiro a primeira ovelha minha. Eu te faço feliz também, né? Faz. Muito feliz. Para deixar bem claro. Tá bom, pessoal?